pedi a Deus para curar meu corpo, o fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, mas não nasci assim. Com um olhar de paciência, ver o fim da doença, uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo, o fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, mas não nasci assim. Com um olhar de paciência, ver o fim da doença, uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada. Uma alma curada socorre a sua carne cansada. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada e alivia o coração. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Mais uma terça-feira, estava com saudade de vocês. Estive peregrinando pela Terra Santa, minha 34ª peregrinação para a Terra Santa, sempre aprendendo coisas novas para partilhar com vocês em futuras composições, pregações. Eu tenho certeza que no momento certo eu estarei aí na sua cidade, ou você estará aqui na Canção Nova, ou de alguma forma eu estarei partilhando com você tudo que aprendi mais um pouquinho nessa peregrinação. E você é convidado a estar conosco na próxima. Ano que vem tem mais, tá bom? A gente quer levar você à Terra Santa e outras peregrinações pelo mundo afora aí, onde Deus se manifesta, ou se manifestou de uma maneira muito, assim, particular. Nós queremos que você conheça, para trazer para a sua comunidade mais essa experiência, tá bom? Boa noite vocês que estão aqui, boa noite essa banda. Que caiu aí, rapaz?
Caiu, né? Caiu, pegou, baixou. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, 100%. Não queria dizer isso, mas estava com saudade de você, rapaz. Tava morrendo de saudade, verdade mesmo. Tudo bem? Família, filhão? Tá ótimo, graças a Deus. O filhinho tá uma belezinha, a esposa tá ótima também. E gostamos de ver você ontem em casa. Cheguei na casa dele, ontem o Jonas Pá estava experimentando roupa. Cena mais bonita que eu já vi na minha vida. Jonas Pá tirando foto. Jonas Pá, tá em casa, um abraço, viu, querido? Achei que estava tirando foto para o DVD da Ziza. Ele é um dos músicos do DVD da Ziza, né? Deixa eu falar aqui com o meu, estou com saudade de vocês, então quero que todo mundo fale. Rogério, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai o estúdio lá do Rogério de Prince? Muito trabalho, graças a Deus, trabalhando direto. Aliás, a galera que me pede para participar dos CDs, quando eu vou cantar, eu mando para o seu estúdio lá, né? Então, você que não conhece o estúdio do Rogério de Prince, vale a pena. Muito legal, está fazendo coisa boa lá, né? Sempre. Eu faço as coisas de fora também e faço algumas coisas nossas, às vezes do ministério mesmo, sei lá, uma coisa do Samuel, do Fabinho, vamos fazendo junto aí. Tá tudo em casa. Tudo em casa, legal demais. Samuel, beleza? CD novo chegando? CD novo chegando, graças a Deus. Dia 21 de novembro, lançamento do CD Voltando para Casa, Samuel Ferreira. E eu queria pedir licença para mandar um abraço. Claro. Quero mandar um abraço para a galera do grupo Santos Anjos de Taubaté, onde eu estive lá pregando para eles no seminário de vida no Espírito. Um abração, foi muito bom estar com vocês. Dona Conceição, o caldinho estava ótimo, viu? Rapaz, até caldinho rolou. Tiago, beleza? Beleza, graças a Deus, tudo certinho. Tiago é músico do Ministério de Música, mas também tem um trabalho maravilhoso no Cantinho da Criança, na produção musical lá. Tudo aquilo que você ouve no Cantinho da Criança, nos CDs, no programa, é elaborado lá no estúdio próprio do Cantinho da Criança. Você e o nosso amigo? O Luquinhas e o Luiz, mandar um abraço para os dois. Trio da pesada lá, meu. E ele, o filho mais velho do nosso querido amigo o Eugênio Jorge, a lenda da música católica, Biscuit, beleza? Beleza, maravilha, feliz da vida, graças a Deus. Com quem você ainda não tocou na música católica? Não tem, ele tocou com todo mundo, brincadeira. Tiba, boa noite, Tiba, Opa, beleza? Beleza, Dungão, é isso Saudade aí, de você também, irmão, beleza? Pura? Isso aí, nós estamos na parada aí, esperando o PHN acontecer. Na luta pela vida. Luta pela vida, nosso evento, 31 de outubro, 1º de novembro vai acontecer, já é convidar a galera para participar, né? Venha com a gente defender a vida humana, né, e a sua dignidade. Bacana, a gente sempre tem a data do Gente do Bem e a gente sempre está vinculando o Gente do Bem a uma causa. Então, na data do acampamento Gente do Bem desse ano, nós teremos aí toda essa galera que, junto com o Tibas, tem defendido a vida, o direito de nascer, uma campanha aberta e restrita, latente, contra o aborto. Tá bom? Então, você que é a favor da vida, contra o aborto, você que quer levantar essa bandeira junto com a gente, data? 31 de outubro e 1º de novembro, esses 2 dias aqui na Canção Nova. Bacana, vai ter muita gente boa, gente conhecida, gente famosa, gente que vai somar e vai ser maravilhoso. Eu quero que você esteja aqui comigo. E nesse final de semana, domingo agora, eu estarei em Vitória, no Espírito Santo, que está aqui o cartaz aqui, lá na Arena Vitória, um dia inteirinho, um domingo todinho de PHN, gente do bem. Você aí de Vitória, no Espírito Santo, você de Vila Velha, você de toda a região aí, domingo agora, no Arena Vitória, eu estarei a partir das 8 horas da manhã, até o finalzinho do dia. Olha, pregações, missa, louvor, muita música, um PHN, gente do bem. Então, você de Vitória, Espírito Santo, todas as cidades vizinhas, eu espero por vocês no Arena Vitória. Um abraço para a Elba Ramalho, que inclusive estará conosco no encontro, sim ou não? Estará confirmado no domingo, ela estará fazendo uma colocação, dando testemunho dela aqui no dia do nosso Gente do Bem Juntos pela Vida. Beleza, em breve também a Elba Ramalho de volta aqui ao programa PHN, viu, Elba? Você que está vendo agora, eu sei que talvez vocês não estejam vendo, mas leve o recado, em breve Elba Ramalho de novo aqui no programa, porque o testemunho dela foi maravilhoso, ela que também levanta essa bandeira e quem a favor sabe, da vida. Em outubro, né, porque vai ser dia 8 de outubro, o mês do nascituro. Então, a gente traz a Elba Ramalho no mês de outubro, aí já fica o convite ao vivo para você, Elba, estar aqui com a gente. Acho uma terça-feira, a gente Legal. Tem que ser ao vivo, né? Tem que ter aquele charme, tem que ser ao vivo. Né? E de uma maneira especial estamos orando hoje pelo irmão da Elba, tá bom? Que ela pediu oração para o irmão dela. Estamos rezando por Ele você. faleceu no acidente de moto. Tem uns 3 dias. E orando principalmente pela família toda, porque Exatamente. não é fácil não, né? Agora ele já sabe, né?
A gente nunca perde alguém que vai para o céu, porque a gente perde quando a gente não sabe onde está. Mas quando a gente sabe onde está, aí a gente não perde, não, a gente ganha, tá bom? Mas estava com saudade de você, meu irmão. Também, meu amigo. Beleza Isso pura, aí, hein? tamo aí. Família tá boa, os dois filhões lá. Nossa, cada dia mais lindos. Tranquilo, É beleza. mais parecido com o pai. Bom, o nosso convidado de hoje vem da Diocese de Pouso Alegre. Aliás, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Tatá. Tatá, que por muitos anos esteve à frente da Renovação Carismática Católica. Eu tenho muita saudade dessa época, Tatá, e do seu macacão, né? Para ele que andava. Realmente um trabalho de evangelização, de formação, e é maravilhoso. E o nosso convidado fez tudo complicado, mas é interessante como Deus... E o testemunho de hoje é um desses jovens. É bacana trazer aqui no PHN jovem, que eu tenho 51 anos de idade. O fato é que quando eu cheguei na Canção Nova, tinha 27, Tiba, que vem para fazer o trabalho. Por isso que de vez em quando você vê aqui o Emanuel apresentando o programa, o Peter apresentando o programa, o Tiba aqui, que apesar dos seus longos cabelos, é um cara jovem. Cheguei cabeludo. Chegou cabeludo. Cheguei com 20 anos aqui. Você fazia trança aqui. Não, também não. Eu lembro, mas o Tiba, eu sou muito preocupado com isso, essa sucessão. E quando eu posso trazer aqui um jovem que está evangelizando, meu coração fica... Jesus! E Javenessi! Bom, antes de começar a entrevista, eu quero primeiro me hidratar. Por favor, música para tomar a água. Close, por favor. Close. Vai lá. Água nova. Mais pureza em sua vida. Se você não tem água, Canção Nova no supermercado, uma vendinha perto de você, pelo amor de Deus, é só entrar. Conheci um tempo atrás, lá em Andradas, aliás, a cidade de Andradas inteiro parou de novo para assistir TV Canção Nova. Te conheci na casa do Paulinho e a Ângela. Isso. Um casal, assim, referência na Renovação Carismática Católica do Cio. Eu ouvi falar muito de você, né? Que você realmente é um jovem que foi resgatado por Deus e se tornou, né, vem se tornando um grande pregador da palavra de Deus. E eu fiquei, assim, super feliz, né? Mas vamos contar a sua história. Primeiramente, boa noite. Amigos, a galera da Javenice e toda a juventude, galera que dessa semana, agitação, depois do... Que beleza. E hoje eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas, assim como Ele fez na minha vida. Eu fui um jovem que eu tinha um lema na minha vida. Eu vivia em busca da felicidade. Uma grande satisfação no meu coração e sempre eu queria mais. E eu sempre destacava nas coisas que eu fazia. Primeiro eu comecei a jogar futebol e depois o futebol já não satisfazia. Comecei a dançar e aprendi a dançar na hora. Me tornei professor de dança. Que tipo de dança? De axé. Axé. Na época era o que estava bombando, na época a ficar na academia. Nesse embalo eu fiz vestibular, passei na faculdade de Educação Física e eu já tinha um namoro, começou com 16 anos, e aí nesse embalo de ficar muito conhecido, ainda eu entrei num grupo de... Mandou embora. No primeiro momento eu não estava nem aí, eu queria curtir, sair, só que entrando nesse mundão, conhecendo novas amizades, na faculdade comecei a participar de algumas festas de república. E isso foi um embalo para mim experimentar pela primeira vez na minha vida a cocaína. Eu já tinha usado drogas com 14 anos, eu usava uma droga de cavalo, que chamava Potenai, que tinha um efeito parecido com a da cocaína, e eu usava ela para me dar mais ânimo, e às vezes eu... Cavalo e cachorro. Para que o cavalo e o cachorro usavam isso Para aí? competição de corrida. Então, você imagina... Eu não estou imaginando um cavalo viciado, cara, aplicando essa Potenai, mas era droga para corrida. Para corrida, e aí você ficava doidão. Chegava na festa, eu era o último. Acabava a festa, eu tinha gás ainda aí. Ficava 48 horas sem dormir. Só que foi perdendo o controle.
Primeiro nessa curtição, e eu comecei já a injetar antes. Eu começava a injetar essa droga no ombro, né, com a seringa. Depois eu comecei a injetar na veia, porque ela já foi perdendo o efeito. No começo eu tomava 3 ml, depois eu já estava tomando 10, e tomando essa droga todo dia. Daqui a pouco já foi perdendo o controle. Tinha dia que eu tomava 20 ml dessa droga. Começava a ficar muito louco. E um dia, lá na academia, que eu estava fazendo um estágio, o chefe lá do serviço me catou usando droga antes de dar uma aula e me mandou embora por justa causa. Eu já estava assim, desequilibrado por ter perdido aquele namoro. Depois, eu tive que sair da academia e eu também saí da faculdade. Então, com 18 anos, tudo aquilo que eu tinha conquistado se desmoronou. Construí a minha casa verdadeiramente sobre a areia e ruiu. E o que aconteceu? Eu fui ficando mais revoltado. E ele falou assim, eu lembro que ele falou para mim, as tatuagens no corpo, uma ave fênix, uma flor de lótus, né? Para falar que eu ia ressurgir das cinzas, a flor que nasce no lixão. Isso tudo com 18 anos. Com 18 anos. Naquela loucura. Ressurgir das cinzas com 18 anos. E aí eu comecei a fazer um monte de tatuagem e as coisas foram perdendo o controle, porque eu ia para as baladas agora, dar com algumas más companhias. Tinha uma turma nossa que era os cães de briga. Então, você já tenta imaginar... Cães de briga. Isso. Não, só um adendo aqui. Você começou a andar com más companhias. Na verdade, você já era uma má companhia, né? Já era uma... Com o Rodrigo. É sempre assim. E aí, nós íamos para as baladas e começávamos a brigar nessas baladas. Uma cidade que eu algumas festas lá e a gente arrebentava, acabava com a festa, brigava. Ia com a disposição, com a intenção de realmente brigar. De quebrar, revoltado. E aí eu comecei a usar cada vez mais drogas. Eu misturava o Potenai com a cocaína. E às vezes eu começava a me embriagar e foi perdendo o controle. Nesse meio termo de usar drogas, eu briguei com os meus 2 irmãos. Eu fiquei por 3 anos sem conversar com meus 2 irmãos. Às vezes, por causa das crises de abstinência que dava, ficava revoltado, falava alguma coisa, eu não tinha paciência dentro de casa. Fiquei sem conversar com os meus 2 irmãos. Nessa pressão alta, infartou e foi para São Paulo. A minha vida tinha virado um inferno. E sempre eu saía para quebrar tudo, para brigar. E as coisas iam cada vez mais perdendo sentido. Eu lembro de uma vez que eu estava muito louco, comecei a usar drogas, era por volta de 4 horas da tarde, no meio da rodovia. E eu falei assim, ó, o primeiro carro que passar, eu vou pegar a minha bicicleta e vou arrumando briga com alguém para ver se alguém dava um tiro na minha cabeça. Era vontade de se matar. Né? Se matar. E aí, eu lembro que eu fiquei por volta de 1 hora ali e não passou um louco, que eu saí quebrando tudo no meu bairro, gritando, invocando o demônio. E nessa época de depressão, eu comecei a usar maconha. Normalmente o jovem ele começa pela bebida e a maconha. Eu já fui o contrário, porque eu queria curtir, não ficar lesado. E eu comecei a usar a maconha, só que de maneira descontrolada. Eu usava 10, 11 baseados por dia. E aquela droga me levava a uma depressão profunda. E quando eu usava essa droga, eu tinha desejo de me matar. Por várias vezes eu pegava, ia para e voltava de madrugada andando, torcendo para uma carreta passar por cima de mim. E não acontecia nada, porque hoje eu percebo, vejo na minha vida que Deus, de fato, de não sair mais dentro de casa, de já não perder o ânimo de fazer a barba, de cortar o cabelo. Teve uma época que eu tinha trança no cabelo, viu, falando, aí eu já lembrei. Ficou o veneno de rato, eu tinha parado de estudar. Numa das noites que eu estava me drogando, eu falei, já sei, vou tomar esse veneno de rato, eu dou um jeito na minha vida. A hora que eu fui pegar o veneno de rato, eu lembrei da minha mãe que estava doente. E falei, nossa, se minha mãe me encontrar morto aqui, ela vai achar que o problema da minha vida... Raciocinar... Naquele momento. Você interromper só um pouquinho, que é noia, numa linha de pensamento tão destrutivo, interessante que muitas vezes é sem motivo. Né? O Rodriguinho começou pela cocaína, ou seja, começando e a coisa foi muito intensa e nem havia um motivo para tudo isso. Uma revolta interior com a vida. Motivo real para tudo isso. Mas mesmo diante de um quadro tão ruim, tão
tão drástico, como Deus consegue buscar na vida de alguém um quadro famoso, pintado por um pintor famoso, pegou o quadro, 70% do quadro. Aí é chamado aquele que vai restaurar, o restaurador. Ele vai restaurar o que queimou a partir daquilo que está bom. Analisando o que é bom, ele começa a restaurar o que se perdeu, aquilo que se queimou, que se rasgou. Então, ele é bom. Ou seja, ali você manifestou algo bom. Você mesmo, diante de tanta loucura, Pensei você na não... minha mãe. Peraí, a minha mãe, eu não posso morrer, porque senão a minha mãe vai achar... Quer dizer, o amor pela tua mãe era esse germe do bem que a gente traz dentro da gente, Tiba. Quer dizer, todo mundo tem isso dentro da gente. Dentro de si, aliás. Todo mundo tem algo. Quer dizer, você conseguiu pensar na tua mãe. Então, aí eu pensei na minha mãe e falei, eu vou fazer uma carta para ela. Só que eu tinha parado de estudar também. Saí da faculdade. E eu tinha rasgado tudo, queimado tudo. Falei, nunca mais vou estudar. E aí, quando veio, eu fui no centro no outro dia para comprar uma carta. E aí eu encontrei com um amigo da cidade, o centro de Itajubá. Às vezes eu falo direto. E aí eu fui no centro da cidade para comprar uma carta para escrever, para falar para ela. E eu ia subir num morro que tem lá frente de casa. E quando eles me encontrassem, eu já ia estar morto lá. Nisso veio um amigo meu que fazia aula comigo de dança, que chama Patrick. Ele nem sabe disso, talvez agora ele vai saber dessa verdade, que Deus usou dele também, sem ele saber. E aí, eu conversando com ele, de repente, ele me fala assim, por que você sumiu? E eu comecei a dar aquelas mentiras, né, aquela hipocrisia. Estou indo para outro lugar, curtindo em outras cidades, cansei de Itajubá, e nós fomos conversando. De repente, ele fala assim para mim, sem saber o que estava acontecendo na minha vida. Veneno de rato não mata. Contando de uma menina que tentou se suicidar, porque terminou com um namorado. Ele era enfermeiro, trabalhava no hospital. E aí eu parei, e eu voltei mais revoltado ainda para minha casa. Porque eu falei, eu vou tomar esse veneno e ainda vou ficar ouvindo sermão do meu pai com a minha mãe. Eu voltei mais revoltado, e aí eu entrei numa depressão profunda mesmo, de não conseguir levantar da cama. E isso foi se agravando. Dos 18 aos 21 anos. Com 20 anos, para os 21 anos, isso. Eu entrei numa depressão profunda mesmo. E aí, um dos meus amigos começaram a perceber que eu era o cara que saía com eles e, porque eu dançava, eu apresentava mulher para todo mundo e eu não saía mais. E aí, quando veio um dos meus amigos, ficou insistindo comigo para a gente sair, eu falei, eu não quero mais, não quero sair, perdi o ânimo. Aí ele falou, vamos na cachoeira então? Eu falei, vamos. Aí nós fomos numa cachoeira, num sábado, sentamos no alto de uma pedra, tinha uma queda de 50 metros. Ele não sabia, mas eu estava planejando de pular lá de cima. E nós começamos a enrolar o baseado de maconha, a fumar aquela noia, e de repente ele faz uma pergunta assim para mim, quem é Deus? Do nada. Do nada. Os dois fumando maconha. Os dois fumando maconha, chapado, e ninguém era de igreja. E aí eu comecei a rir e a zombar de Deus. Porque eu não sabia responder para ele se Deus era Jesus, se Deus era José, quem que veio primeiro. Eu comecei a rir de Deus, porque eu parei de ir na igreja com 11 anos, quando eu fiz a primeira comunhão, depois não fui mais. E aí, quando o meu sorriso acabou, deu uma falta de ar muito grande e eu comecei a chorar. Uma angústia que veio, parece que estava quebrando meu coração. Eu olhei para o alto da cachoeira e falei para o meu amigo assim, será que se eu subir lá em cima eu vou me encontrar com Deus? Aí meu amigo achou que eu estava ficando louco de vez. Pegamos as nossas coisas, meu amigo ficou assustado, fomos embora, era um sábado, por volta de umas 4 horas da tarde. Cheguei lá em casa, a casa estava aberta. Meu pai chega de serviço às 4 da tarde, eu acho que ele foi comprar pão. A casa aberta, estava passando o programa Raul Gil, eu nunca vi Raul Gil. Sábado eu em casa? Nunca. Eu sentei no sofá, ainda chorando, comecei a enrolar um baseado de maconha, e aí o Xande ia cantar, o Xande diz que canta axé, e eu dava aula de axé também. Eu falei, vou ver a música que ele vai cantar. E naquele dia, pela primeira vez, ele foi no programa Raul Gil, não para cantar uma música de axé, mas ele foi para cantar uma música de Deus. E a música se chama Deus é Maior. E ele começou a falar assim, o Deus a quem eu sirvo é um Deus do impossível.
Ele pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, faz de você um campeão, faz de você um vencedor, porque Ele é maior. Na hora, eu não ouvi nada daquela letra, eu só ouvi uma frase. A música falava: Deus pega a pessoa que não tem mais jeito. Eu tinha brigado com a minha mãe na semana anterior. Minha mãe, cansada, falava: vai arrumar um trabalho de lixeiro, porque eu fazia entrevista, mas eu ia chapado de maconha e eu não conseguia nem escrever meu nome. E a minha mãe, cansada, discutindo comigo, que mais sofre a mãe, né? E a minha mãe falava assim, aí chegou uma hora que a minha mãe falou: você não tem mais jeito. E eu lembro assim que na hora que ele cantava e falava: Deus pega a pessoa que não tem mais jeito, ali, pela primeira vez, eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu falei assim, com aquela pergunta ainda: quem é Deus? Eu falei para o meu colega: eu preciso conhecer esse Deus. Eu entrei no meu quarto, e eu fiquei por volta de umas 5 horas com a luz apagada, baixei a música na internet, pela música tentando imaginar quem que era esse Deus, que sem eu merecer, colocava uma medalha no meu peito e me chamava de campeão. Deu por volta de umas 11 horas da noite, meu mesmo amigo veio me chamar, porque para dormir, eu tinha que usar maconha, senão eu não conseguia dormir. Meu amigo veio me chamar, na hora que eu fui me levantar, a minha perna ficou bamba, eu sentei na cadeira e Deus falou comigo. Pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus falando diretamente comigo. E Ele falou assim para mim: por que ao invés de você não se esconder nos seus problemas, você não vem a mim que eu vou resolver todos eles? E eu não consegui sair da cadeira. Pela primeira vez eu falei não para as drogas. Por hoje não para as drogas. E eu não consegui. E durante a semana eu ia lendo a Bíblia, e no Gênesis, e pelo Gênesis tentando descobrir quem que era Deus. Entrei na internet e descobri que tinha um grupo de jovens chamado Jovem Cristo, que acontecia no sábado. E durante a semana eu ia lendo a Bíblia, e eu cortei o cabelo, fiz a barba, e nas minhas orações, do jeito que eu sabia rezar, eu falei assim para Deus, né? Se você não der um jeito na minha vida, eu vou sair desse grupo de jovens e eu vou me jogar na frente de um carro. Chamei alguns amigos meus para ir, ninguém quis ir. Falei: eu vou sozinho. E eu fui. Já planejando, lá a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe é perto da paróquia São José. E se não acontecesse nada comigo, eu ia chegar lá na frente da igreja e ia me jogar na frente de um carro para provar para todo mundo que Deus não existia. E eu cheguei no grupo de jovens, era um sábado, olha para você ver, Edu, dia 23 de maio de 2009, o dia que a igreja celebra Pentecostes. Era uma noite de batismo no Espírito Santo. Eu cheguei lá pela primeira vez, um amigo meu chamado Ataíde começou a conversar comigo, era o coordenador do grupo, me acolheu, mas eu não contei nada para ele do meu testemunho. Ele contou algumas coisas da vida dele, eu fiquei quietinho, né? Falei: se eu contar meu testemunho para ele, cai de costa. Fiquei no último lugar, e de repente um jovem começou a pregar, não lembro quem que era, e depois que terminou a pregação, teve um momento de oração. E esse jovem falou assim: tem uma pessoa que chegou aqui hoje, que se você se ajoelhar, Jesus Cristo vai dar a salvação para você agora. Você vai experimentar a salvação na sua vida. Algumas pessoas começaram a se ajoelhar, e eu, porque eu não sentia digno de estar naquele lugar por causa dos meus pecados, eu me ajoelhei e eu abaixei a cabeça, eu não tinha nem coragem de olhar para o pregador. E eu abaixei a cabeça, e ele falava assim: eu vejo Jesus Cristo caminhando à sua direção, e Ele está libertando você de todas as correntes que te prendem. É só você levantar o seu braço e invocar o nome de Jesus. Eu lembro que ele falou isso. E para mim, era tudo ou nada. Eu tinha feito aquela oração para Jesus, e eu falei: eu vou dar uma chance para Deus entrar na minha vida. Levantei a mão, e eu vi as pessoas orando em línguas, rezando em voz alta. Eu não sabia rezar, mas eu sabia que de alguma maneira Deus estava ali. E eu comecei a invocar o nome de Jesus com todas as minhas forças. E de repente parece que Jesus entrou, mas sabe aquela trombada? Aquele capote? Jesus entrou na minha vida, parece que Ele colocou a mão lá dentro do meu coração, aí mexeu lá dentro. Arrancou aquela revolta, aquela dor, aquela mágoa que eu tinha no meu coração.
eu fui batizado no Espírito Santo na primeira vez que eu pisei no grupo de oração. E eu saí daquele grupo ali sem contar nada para ninguém, mas eu já não queria mais me matar. Espera aí, segura um pouquinho aí. Intensivão. É, um intensivão. Mas você que está em casa agora deve estar pensando assim, mas isso é possível? Né? E não apenas o Rodriguinho que está aqui, mas muitos outros que já passaram por aqui, e muitos outros que ainda não vieram aqui, que nós já tivemos a oportunidade de conversar por esse Brasil afora, experimentaram o amor de Deus, porque basta que você permita, a única condição é essa, querer, eu quero, ou eu permito, faz alguma coisa. E talvez hoje, nessa noite, Deus permitiu que você estivesse vendo esse programa para ver um testemunho tão forte como esse, de um jovem que sem motivo nenhum já entrou na droga, já entrou pela cocaína. Como é que é o nome da outra droga? Potenai. Potenai, que aplica em cavalo, em cachorro para correr. Então você imagina as histórias que ainda nós não escutamos que estão por aí. E que, de repente, ao entrar na igreja, depois de tanta coisa, experimenta o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, a palavra batismo significa mergulho, né? Esse mergulho no amor de Deus, nesse amor que você talvez não tenha experimentado ainda, que fez do Dunga o Dunga, do Tiba o Tiba, né? O Tiba que veio lá também das Minas Gerais, lá de Divinópolis. Você, eu não sei de onde você é, eu só sei que esse amor está ao seu redor agora, senão você não estaria vendo esse programa. Ao ver esse programa, ao ver esse testemunho, é a mesma coisa de você estar entrando naquele grupo de oração também. Então prepare-se, porque no dia de hoje, no programa de hoje, é uma noite de Pentecostes para nós, né? No final desse programa, nós queremos rezar, pedindo para você o batismo no Espírito Santo. Isso pode acontecer agora, se você quiser. Ô Tiba, você já ouviu muita coisa, mas é bacana, é impressionante quando a gente ouve testemunho assim. Cada vez que a gente escuta, Dunga, a gente fica encantado, porque a gente recorda também da nossa experiência, não é verdade? Toda a história que a gente escuta, a gente também reporta a nossa experiência. A minha, do batismo no Espírito Santo, foi no dia 10 de agosto de 1996, às 2h da tarde. Aquele foi o meu momento. Você se lembra do dia, da hora? Exato. Tudo certinho. Experiência definida. Ali foi o meu momento. Eu cheguei em casa a partir daquele momento. Diferente, querendo uma vida que nunca tenha ouvido falar assim, de Jesus da maneira clara. E talvez eu até ouvido, mas não compreende. O que é isso? Experiência de Deus? Como é que é isso? Invocar o nome de Jesus? Eu quero te desafiar a fazer essa experiência. Você que está numa situação de angústia, de falta de sentido na sua vida, invoca, como o Rodrigo fez, que a sua misericórdia, então, se o Senhor existe, faz um milagre na minha vida, como fez na vida do Tiba, do Dunga, do Rodrigo. Peça essa graça, você vai ver que não é uma... Invoque, invoque. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa história. A gente vai ser com você. Preciso dessa graça, Senhor. Canta com a gente, vai. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá no teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Em ti eu quero ser um... Derrama, Senhor. Agora, derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu poder, Jesus. Você já vai invocando o nome do Senhor. Derrama, derrama, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor.